Oi, gente, vamos lá para mais um tema. O tema da aula de hoje é EPI, Equipamento de Proteção Individual. Espero que vocês gostem, prestem atenção, estudem, anotem e em caso de dúvidas, me chamem. Começando. O que são equipamentos de proteção individual? Nós enquadramos como todo equipamento que tem como finalidade proteger a integridade física do trabalhador. O que nós enquadramos aqui no caso dos hospitais, né? Máscaras, sapatos fechados, jaleco, toucas, né? E quando a gente fala de EPI, no geral, nós falamos de NR6, né? Que é a norma que regulamenta o uso dos equipamentos de proteção individual, né? Para todas as atividades. Então, vamos lá e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a NR6. Qual é o objetivo da NR6, da norma NR6? Ela estabelece os parâmetros mínimos que devem ser adotados para o uso dos EPIs, né? Então, qual é o objetivo da NR6? Estabelecer parâmetros mínimos quanto ao uso dos EPIs, certo? Outra finalidade da norma, né? Para definir quais são as obrigações e os deveres, tanto dos empregadores quanto dos trabalhadores, quanto ao uso, né? Quanto ao bom uso, a gente sempre fala, do armazenamento e a troca dos equipamentos. Então, quando a gente fala de NR aqui, vamos falar dos top 9 das regras, né? Então, aqui, quando a gente fala de regra referente a EPI, EPI é um equipamento para cada pessoa exposta ao risco. Então, eu tenho uma luva, eu tenho 5 pessoas trabalhando em determinado local. São 5 luvas, porque eu tenho que oferecer um equipamento para cada um dos meus colaboradores. Os EPIs, eles só podem ser comercializados mediante a indicação do certificado de aprovação, que é o CA. Por quê? Porque todo equipamento de proteção individual, ele tem que ter esse certificado de aprovação, que é onde eu sei essa classificação, se ele está de acordo com as normas que foram estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Top 3, né? Todas as empresas são obrigadas a fornecer os EPIs aos trabalhadores de forma gratuita e de acordo com o risco que ele vai estar exposto à função que ele vai exercer. Top 4. Ela diz pra gente, né, que o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, que elas façam recomendações ao empregador quanto aos equipamentos mais adequados com o risco inerente a cada tipo de atividade. Então, normalmente, essa equipe, né, essas duas equipes, elas levantam quais são os riscos daquele local, das funções que existem dentro daquela empresa e fazem essas recomendações ao empregador, né, para que esteja tudo certinho e tudo adequado. Top 5, né, no caso das empresas, né, que não são obrigadas, né, a constituir esse serviço especializado de engenharia e segurança, engenharia de segurança e medicina no trabalho, né, ela vai ter que ter algum outro responsável. Normalmente essas empresas, quando não tem ali um engenheiro, ela tem um técnico, né? Então o técnico, ele também responde por essa atividade. Top 6 das responsabilidades do empregador. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais, se estender um pouquinho mais nas responsabilidades que as empresas têm em relação aos EPIs, né? Então, aqui
Ponto 1. Né? Comprar equipamentos condizentes com o risco de cada atividade. Exigir que os trabalhadores façam uso do EPI e entregar aos trabalhadores apenas equipamentos de proteção aprovados. Então, todos os equipamentos eles devem ter o CA, né, que é o certificado de aprovação. E, além de orientar, além de dar esses equipamentos de forma gratuita, ele tem que treinar e orientar os trabalhadores quanto ao uso correto, né? Porque não adianta você ter um EPI e não saber a forma correta de utilizar ele, né? No caso de um protetor auricular, você tem que saber a forma correta. Ter o protetor auricular pendurado no pescoço vai resolver? Não, não vai resolver. Outro ponto, substituir de forma imediata os equipamentos que forem danificados ou que não tiverem condições de uso. Estabelecer procedimentos para manutenções periódicas e higienização dos equipamentos. Informar ao Ministério do Trabalho qualquer tipo de irregularidade com relação aos equipamentos que ela possa vir a ter. E registrar as entregas de EPI aos trabalhadores adotando fichas, livros, e outros sistemas que controlem e que demonstrem o tipo de equipamento, o número do CA, a data de entrega e a assinatura do colaborador. E agora a gente sai das responsabilidades do empregador e vem para as responsabilidades do colaborador, né? Então, quando a gente é um colaborador, o que é a nossa responsabilidade, né? O empregado, né, ele deve utilizar, da mesma forma que é obrigatório ao empregador oferecer esse equipamento de forma gratuita, é responsabilidade do colaborador utilizar esse equipamento de forma adequada. Então, o que é a nossa obrigação? Utilizar somente para a finalidade que ele é indicado. Todo trabalhador ele é responsável por conservar e guardar os equipamentos de forma adequada. O colaborador ele deve informar, né, quando o meu EPI desgastou, quebrou. É a minha obrigação ir até o meu empregador e apresentar aquela situação para que ele possa fazer a troca desse equipamento. E eu tenho que obedecer todas as determinações do empregado quanto ao uso correto de EPI. É obrigatório que o empregador nos treine e é obrigatório de nossa parte seguir essas determinações. Então, tivemos um treinamento, use certinho, siga as determinações e a gente vai estar fazendo a nossa parte, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deem um likezinho de vocês aqui para eu ver que vocês estão assistindo, que vocês estão participando e vamos lá para a próxima aula.